O relacionamento com a moral de Deus. Texto áureo. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías capítulo 45, versículo 7. Leitura bíblica em classe. Jó capítulo 2, versículos do 3 ao 10. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir, sem causa. Então, Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e tocar-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua fez. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então, saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha, para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então, sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Introdução. Ainda dentro da premissa do Deus Ideia podemos salientar que, mais do que a natureza de Deus, a moral de Deus nos é assombrosa, se pensarmos bem no assunto. A questão é o contraste que nos ocorre quando nós pecadores ingressamos no relacionamento com o Deus Santo. O objetivo desta lição é analisar este contraste, a fim de que o aluno saia desta aula sabendo lidar com sua própria natureza pecaminosa e a santíssima perfeição de Deus. Ponto 1. A moral divina. A moral está intrinsecamente ligada à pessoalidade, à relação pessoal. Notamos isso ao cogitar que, se não houvesse nenhum ser pessoal no universo, não haveria qualquer senso de moralidade, uma vez que abaixo de nós, os seres vivos não têm qualquer senso de moralidade, que não seja atrelado à sobrevivência e, por assim dizer, ao ego. Os animais estão somente tentando manter a si mesmos vivos, suas linhadas e suas espécies, sem qualquer consciência real da grandeza ou importância disso. E se houvesse somente uma pessoa no universo, ela não faria distinção entre si mesma e o resto das coisas que conhece. A partir da hora em que existe mais de um ser pessoal no universo, aquele primeiro ser entenderia que nem tudo é dele, teria que repartir o seu próprio universo com outro. Ele teria noção real do que ele é comparando as semelhanças com esse outro ser do seu mesmo tipo. Assim é que surge a moral que permeia entre Deus, anjos, homens e demônios. Porém, se está em Deus, como ele é imutável e eterno, sempre esteve ali. Portanto, não surgiu, mas veio de Deus para as suas criaturas, anjos, homens e quiçá demônios. Aqui entramos num ponto básico da teontologia, no qual o conceito do bem e do mal vem de Deus, sendo ele o bem e tudo além dele propício ao mal. Assim, o mal é a ausência de Deus. Deus tem que ser uma entidade pessoal e ter em si mesmo mais de uma pessoa, porque ele tem noção do que é certo e errado. Pois, essas noções vêm da pessoalidade e do relacionamento pessoal. Assim, chegamos à Trindade. A Santíssima Trindade é a origem da moral que permeia toda a criação. Não dá para falar de relacionamento com Deus sem falar da Trindade, a relação perfeita de Deus em si mesmo. O ser humano feito à imagem de Deus é feito conforme a semelhança da Trindade. Por isso nos relacionamos tendo a moral como base. Nós fomos feitos para funcionarmos como Deus, conforme sua perfeição. Era para vivermos em comunhão, em unidade, como Deus assim existe. Porém, surgiu o pecado, a exata ruptura com a imagem, a ruptura com o que causaria a união entre nós. O pecado nos desuniu, nos separou uns dos outros. E nós nos tornamos viciados em mais do que temos a ponto de desejarmos o que é do outro, sem percebermos que,
Nada é de fato nosso, nem de um nem do outro. Ponto 2. O bem e o mal. A teoria do relacionamento com Deus parte do pressuposto teológico de que Deus é o próprio bem e tudo além dele é propício ao mal, principalmente suas criaturas morais. Porém, essas concepções estão bem acima da perspectiva humana. Nós não sabemos o que é o mal. O mal para nós é sofrimento. É somente isso que sabemos do mal. E nem percebemos que chamamos o alívio de todo esse sofrimento de bem. O mal e o bem para nós são só sofrimento e alívio de sofrimento, presença e ausência de dor. Não sabemos o que são essas duas coisas além desta nossa realidade. A dormência moral. Você já se deu conta de que você percebe o mal, mas não percebe o bem? O que quero dizer é que não existe a sensação física para o que é o bem, porém para aquilo que se define como mal nós temos a dor, o sofrimento físico. E você não pode me dizer que é o prazer a sensação do bem, porque muitos males se produzem com prazer. A alegria e a satisfação podem ser sentidas pelos maus no ápice das suas maldades. Os maus têm prazer no mal. Sofrimento e prazer são deste mundo, e nada tem a ver com bem e mal no absoluto sentido disso. No entanto, o mal se sente na carne, na pele, nos ossos. O bem não. O bem se sente na mente. O bem é racional. Às vezes temos que fazer algum esforço mental para vermos o bem em alguma situação. Já o mal não. O mal facilmente percebemos e facilmente nos incomodamos com ele. Isso porque o bem não é nosso, o bem não é deste mundo. O bem é transcendente, o bem é de Deus, é Deus. E quanto a Deus, nossos sentidos nos traem, são de pouca valia. Deus é racional. O bem racional. Pode-se dizer que o bem se sente na mente porque nós, seres humanos, fomos feitos conforme a imagem de um ente, cuja mais confiável definição é uma mente pura em todo sentido. Neste mundo somente os homens conseguem conceber o bem, e também só os homens podem conceber Deus. Entretanto, a natureza caída nos animaliza, forçando o homem a coisificar o outro. Essa animalização e coisificação tornam o homem incapaz de usar sua racionalidade. E como o bem se percebe, ou se concebe na mente, isto é, pela racionalidade, o ser humano não poderá ver o bem em meio ao mal. A razão da cruz. Veja que o homem embebido completamente no pecado, por causa disso não consegue, por exemplo, entender a razão por trás da cruz. Ele apenas vê o sofrimento de Jesus, apenas vê o mal que conhece, empatia, um dos seus sensos de bem, o engana. E por isso os que caçoam dessa maravilhosa verdade, dizendo: como pode o Deus bom matar seu próprio filho? Não podem perceber o bem de Deus que, no caso, é participar do mal no homem, que é o sofrimento e a morte. Nem se apercebem do proveito eterno desse mal para suas próprias almas. O bem na realidade última, o bem de Deus tem projeções eternas. E, portanto, quando o Senhor permite que algo ruim sobrevenha à nossa vida, sofremos ou choramos, e, não poucas dessas vezes, nós murmuramos e reclamamos que isso é mal, e muitos pensarão que Deus é mal por permitir tais coisas. No entanto, a moral divina permanece intacta. Ele não se torna mal por permitir o mal, porque o que está permitindo é o sofrimento, apenas aquilo que interpretamos como sendo o mal. Mas não é o mal na realidade divina. O bom verbo. O bem no nosso mundo é onipresente, está em toda parte, está no crescimento das plantas, nas árvores, nas pedras, está na distância segura entre a lua e a terra, entre a terra e o sol. Ele está nos ossos inteiros e nos ossos que se quebram, está até mesmo na dor que usamos para definirmos o mal. O bem é a ordem precisa e harmônica do universo. Se ele tem uma das atribuições naturais de Deus, ele é o próprio Deus. O bem neste mundo é o Logos, o Verbo divino, Criador e mantenedor de todas as coisas. Por isso nós não vemos, não sentimos com os nossos sentidos, pois está em tudo. Ele é tão constante dentro de nós e ao redor de nós que somente o percebemos quando algo dá errado,
quando parece estar ausente. O verdadeiro mal. Se Deus é o próprio bem, o mal na realidade é sua ausência. Portanto, se em momentos de angústia e sofrimentos físicos não nos sentimos sozinhos, mas temos a presença abundante do Espírito Santo nos consolando, então verdadeiramente o mal não nos alcançou. O verdadeiro mal é o inferno, que é por definição a total ausência de Deus. Se Deus permite o sofrimento aqui nesta vida, esta nossa baixíssima concepção do mal é para nos lembrar daquele verdadeiro mal, então na verdade está nos fazendo um bem, o maior. O mal na realidade última. O mal na realidade de Deus não existe, é a sua ausência. E sua ausência é uma ilusão da criatura consciente e inteligente provocada por sua ignorância, portanto o mal só existe para a criatura. O interessante é que Deus mesmo, para resolver a questão eterna do mal, isto é, a ofensa ao eterno, teve que criar, fazer existir mais uma criatura, a pior de todas elas, provavelmente a contragosto. O próprio inferno. Até o inferno é uma criatura de Deus. Ponto 3. O bom Deus. Deus não é somente bom, ele é o próprio bem, como foi dito na lição, em que tratamos dos atributos morais. Isso significa que não existe mal em Deus, o mal é da criatura, só pode ser acessado por esta. Quando ele criou seres inteligentes, criou entidades que são livres para escolher entre Deus, o próprio bem, e o mal, o não Deus. Desta forma, quando o homem peca, isto é, se nega em fazer o bem para fazer o mal, ele está se negando a Deus. Para fazer o que é errado, para fazer o mal, o homem tem que se negar a Deus, tem que negar a existência de Deus ou negar que Deus seja bom. Essa última é negar o verdadeiro Deus, já que ele é bom. Qualquer um que acredita que Deus existe e é santo e bom atentará para essa realidade, antes de decidir por qualquer maldade. Assim, se o indivíduo se entrega facilmente ao pecado, é porque a sua fé ou não é verdadeira, ou não está firme tanto quanto ele pensa que esteja. Num salmo, o salmista denuncia o pensamento do corrupto. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todos os seus pensamentos são: não há Deus. Salmos 10, verso 4. Ele apaga Deus, o bem vivo, para manter o seu mal, a sua maldade, cada vez mais viva. Tudo isso para se manter crente em sua própria impunidade. Esse ímpio descrito pelo Sagrado Escritor prefere se fazer descrente em Deus. Veja mais o que nos revela o salmista, dizer o pecador impenitente: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Versículo 6. E blasfema, dizendo mais ainda: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. No versículo 11, ele nega a onisciência de Deus para se sentir seguro. O homem no pecado, se não tentar sujar Deus com a sua própria sujeira, como fazem os impuros do púlpito, tentará negar a existência a Deus, fazendo a si como Deus. Como já foi dito em lições passadas, esse é o ápice do egoteísmo negativo, isso de o homem se pôr no lugar de Deus. Nisso vemos que o pecado na realidade é uma oposição tremenda a Deus e, portanto, uma tentativa de tomar-lhe o lugar. Pois, se você desobedece seu patrão, por exemplo, você está tirando dele a autoridade e automaticamente a outorgando a si. O mesmo faz o homem que se entrega ao senhorio de sua própria natureza caída, faz-se Deus, obviamente apenas para si. Outros vão enxergar Deus como licencioso, isto é, um Deus permissivo, tão bom que não lhes imputa seus mais terríveis pecados. Eles pensarão que essa bondade de Deus, o fato de ele ser tardio em irar-se, quer dizer que ele não se incomoda com o pecado. O nosso problema com isso é que podemos ser enganados por esse tardar de Deus. Podemos interpretar sua paciência de forma equivocada e sermos pegos de surpresa. Ponto 4. O bem de Deus e o mal de Jó. Agora falemos de alguém que, diferente do comum, não usou do mal da sua vida como motivo para seu próprio mal.
Falo de Jó. A grande questão acerca do relacionamento com Deus, que implica diretamente na nossa vida, é o fato que cremos num Deus bom e vivemos num mundo mau, criado e mantido por Ele. Jó se deparou com essa terrível realidade e, ao ser indagado por sua mulher, indigna-se, dizendo: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Nosso herói, depois de tanta perda, não se indigna contra Deus, mas contra a fala infeliz de sua esposa, que lhe propõe 2 suicídios, o da alma, amaldiçoar a Deus, e o do corpo, quando finaliza: e morra. Com tamanha rudeza de resposta, podemos analisar que o patriarca está, sim, intimamente angustiado. Ora, não poderia ser diferente. E sabemos que pessoas com respostas ríspidas a outros estão antes sendo duras consigo mesmas. O velho está respondendo a si mesmo, falando em voz alta, a fim de que seu eu surdo ouça, tentando calar aos gritos aquelas angústias que lhe consomem até a pele. Nenhum homem é palho para sua própria carne, e a mulher enlutada para exatamente na frente da mira de um homem, lutando com suas acusações contra seu velho amigo. Em horas como essa, ninguém percebe a dor de ninguém. Ela não se aguenta de ver o marido se coçando com os cacos de telha da casa que ruiu, depois de ter perdido tudo, até os filhos, e prefere ver Deus amaldiçoado e o seu marido morto. Já Jó, para conservar a amizade com aquele todo-poderoso que mira nele suas flechas, a chama de doida. Não é doida, é doída. Mas isso o eu já não ouve mais, pois agora brada contra si mesmo a culpa de ter sido tão ríspido e duro na hora mais frágil. A esposa de Jó não tem a mesma relação com Deus que o patriarca tem. Ela se refere a Deus como o teu Deus. Ele já não é mais Deus dela, se é que algum dia foi. Sempre há alguém que perde Deus muito fácil. Mas convenhamos, não foi fácil. Diferente de Jó que, ao perder tudo, não perdeu Deus, ela já perdeu, ou melhor, perdeu-se de Deus. Porém, fica a pergunta: teria perdido se algum dia tivesse realmente tido? E um conselho deve ser dado para quem quer se relacionar com Deus: aproxime-se dele em todo o tempo, para que não haja tempo para perdê-lo. Ponto 5. A implacável justiça divina. Para muitos este é um ponto sensível. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com o tamanho da justiça de Deus. O ímpio se queixa dela e de todo o mal que lhe acontece na vida, até mesmo chamando isso de inferno. Porém, estando vivo, nenhum ser humano jamais foi castigado por Deus. O castigo é no pós-morte, o que chamamos de inferno, o Gehenna. O inferno tem sido um problema em toda a crença que cogitou sua existência. Veja que o islamismo criou o destino, o catolicismo inventou o purgatório, e outros, como os espíritas, se assustaram tanto que desmentem a existência de tão terrível suplício. Já do nosso lado, o calvinismo gerou a predestinação e o arminianismo, a graça barata. No final de tudo, em nossos dias há a hipergraça. Todas essas coisas existem porque o ser humano não sabe lidar com essa terrível realidade, a da perdição e sofrimento eternos provocado pelo pecado. Eles vão tentar imaginar um lugar menos inferno ou um inferno que não seja decisão nossa, mas de Alá ou de Deus. Tentarão imaginar um céu mais barato. Ora, pode haver algo mais barato do que aquilo que é dado de graça? Isso acontece porque todo homem é pecador, todos nós temos culpa no cartório do ofício celestial. Todos nós estamos à beira desse abismo, um abismo invisível, um risco iminente, porém imperceptível. Se ele não inventar fugas para isso, como aquelas ditas há pouco, o homem, que somente cogitar essa realidade, preferirá dizer que Deus é muito bom, tão bom que não existe inferno, ou, de novo, que não existe Deus. O inferno, tal qual é apresentado na Bíblia, é um incômodo para todo homem. Eles fugirão de um lado para o outro, dentro de suas próprias cabeças, tentando imaginar uma opção mais viável, menos desagradável, do que esse risco invisível que o pecado que pesa na consciência de todo homem lhes traz. A grande verdade é que,
Eles não conseguem cogitar a maravilhosa graça de Deus. Os predestinistas e fatalistas, de tanto medo que dá o saber que ainda são pecadores e indignos por si, só do reino dos céus, preferirão que outro, no caso Deus, escolha por eles. Eles sabem que isso é uma queda de braços entre a implacável natureza pecaminosa do homem e a também implacável justiça de Deus, e por isso não cogita a graça, aquele bem que vem da razão. Ora, porque se Deus, na pessoa de seu Filho, chegou ao cúmulo de morrer naquela famigerada cruz, fê-lo por tamanho amor por nós. Se esse sacrifício não apaga o pecado, o que o apaga? Se Deus chegou a tanto, é porque nós não chegaríamos. O bem é racional. Conclusão: lidamos com um Deus bom, mas somos maus e Ele continua querendo se relacionar conosco. Então, Ele é melhor do que nós podemos imaginar. E isso põe a nós e nosso bem abaixo do que pensávamos. Rapidamente por isso abandonaremos o bem racional indo em busca do bem sensacional e sensual. É assim que o homem pecador reage ao amor e à graça de Deus. Mas o salvo não é assim. Este sabe que não é digno e quando diz que é, sabe que o mérito não é seu, mas, sim, do Deus crucificado. Dou graças a Deus por Jesus Cristo.